Nós tínhamos falado em abrir aquele trabalho semanal do estudo do Livro dos Espíritos, mas conversando com o Wanderlei, nós vamos aguardar um outro momento. Por quê? Porque em março nós vamos abrir mais um curso que eu devo dirigir e outros trabalhadores interessados em se preparar para, no futuro, também dirigirem outros cursos, podem nos acompanhar. Mas eu vou avisar, inclusive nesse grupo que eu mencionei do WhatsApp, eu vou passar depois a informação com mais detalhes. Por enquanto é só assim um trailer, né? Dar um pequeno spoiler, umas dicas desse curso. Hoje eu preparei alguma coisa assim ligado ao Livro dos Espíritos. Então, uma boa parte do que eu vou falar vai estar relacionado ao Livro dos Espíritos. Então, revendo algumas questões, eu falei, nossa, como é importante que eu releia o Livro dos Espíritos. Quantas perguntas que hoje eu tenho uma condição de argumentar mais e que eu tinha dúvidas. Então, esse é o livro que tem o maior ajuntamento assim, de informações do Espiritismo. Então, se alguém deseja conhecer mais o Espiritismo, eu falo assim, olha, leia o Livro dos Espíritos. Ai, mas é muito difícil. Ele não é um livro assim tão fácil. E eu vou te falar mais, são raros os livros de leitura fácil, assim, ligado ao Espiritismo. Não sei por quê, a parte literária, né? Gramática, é muito formal, com palavras menos usuais. Isso aqui foi traduzido do francês, e tem alguns tradutores que quiseram usar uma tradução muito ao pé da letra, às vezes fica uma coisa mais complicada, uma construção, mas isso no começo. Quando mesmo que você ache difícil a primeira leitura, continue a ler, porque tem perguntas que são extremamente simples e importantes. E tem outras que são mais difíceis, por isso que a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos, não só a sua leitura. Só que naquela época em que ele foi lançado, em 1857, o nível de conhecimento das pessoas, inclusive do ponto de vista científico, era muito limitado. A eletricidade estava começando a ser descoberta, as leis, né, da eletricidade, as leis do magnetismo. Então, tinha muitas perguntas cuja resposta precisaria de termos atuais, que a física atual traz. Então, nós temos que ler e estudar em conjunto, porque às vezes uma pessoa que sabe um pouquinho mais pode ajudar a interpretar aquela leitura. Para facilitar, nós temos na internet hoje, para cada pergunta do Livro dos Espíritos, tem comentários na internet. O Espírito Miramês, por exemplo, ele tem comentários para cada pergunta. Até estava conversando com o Wanderlei, ele falou assim, está mais complicado, né? Nós falamos, está mais complicado entender a explicação do que a resposta, porque ele vai muito a fundo mesmo. Então, eu digo para vocês, não há uma necessidade de um conhecimento muito aprofundado, mas é necessário que a gente tenha vontade de aprender. Isso é fundamental, tá? Até porque na internet aparece muita, eu vou falar um termo assim, que vocês vão entender, parece muita abobrinha, né? Que as pessoas acabam
compartilhando, e eu fico vendo assim, eu falo assim, nossa, que não dá para você compartilhar uma coisa que você não tem certeza. E Kardec, ele tem uma personalidade assim muito interessante pela formação dele. Ele era um cara com o pé no chão. Ele não acreditava em qualquer médium. Ele fazia uma pergunta para um grupo de médicos e depois ele ia conferir com outros grupos. E depois ainda ele ia para a casa dele e fazia o seu trabalho de casa. E às vezes os espíritos davam um tipo de... Ele tinha uma mediunidade, mas não era uma mediunidade assim, então, dele ver tudo, de ouvir tudo, né? Porque ele usava muitos médiuns. Mas ele ouvia certos barulhos e ele perguntava, escuta, aquele barulho que tinha na minha casa era... Ele falava com o espírito, né? Era você que estava lá? E ele falava, porque você precisava revisar aquela questão que você estava escrevendo. Então foi assim, foi um trabalho árduo do professor Rivail, que era o nome dele original, ele acabou usando Allan Kardec. Eu não vou entrar em detalhes com vocês para não ser chato, sabe? Tá? Vocês vêm aqui para uma preleção e depois tem a aula assim. Mas no nosso curso que nós vamos fazer iniciar provavelmente em meados de março, provavelmente numa terça-feira, e provavelmente no começo nós vamos fazer à distância, pelo Meet, olha as facilidades, tá? E provavelmente às 8h15, tá? E, então, a primeira parte do curso, que vai ser a parte que nós vamos falar do ensino, do espiritismo, provavelmente, estou falando propositalmente, tá? Nós vamos fazer à distância, quem quiser participa, só que nós vamos marcar a presença, tudo. E depois, num determinado momento, nós vamos convidar o pessoal para o presencial, um curso de passes, quem quiser fazer, nós temos que fazer um presencial. Tá? E, mais para frente, a teoria e mais para o final ainda, a mediunidade para quem tiver interesse. Então, a nossa proposta, até falando com ex-alunos aqui do nosso curso, eu pretendo expandir a parte do curso básico do Espiritismo, incluindo muito mais as lições que estão aqui no Livro dos Espíritos. Quando eu me deparei com a doutrina espírita, por algumas razões aí de saúde, eu procurei uma salvação ali, e aconteceram uma série de coisas, e o Espiritismo passou a fazer parte do interesse meu. Eu não conhecia nada do Espiritismo, comecei a ler alguns livros, o primeiro livro dos Espíritos, depois eu comprei também o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer o Evangelho no lar, e meus filhos, todos casados, né? Cada um tem 2 filhos hoje, eles lembram desse tempo, uma saudade muito grande dos nossos encontros, em que nós líamos uma mensagem e conversávamos sobre ela. Gente, para a educação dos nossos filhos, não tem coisa mais valiosa que é esse encontro semanal, que é do Evangelho no Lar. Tá? Quando depois eu ainda comecei a ler os livros do André Luiz, que ele contava com mais detalhes, porque o Livro dos Espíritos não detalha muita coisa. Né? Porque naquela época não dava para detalhar. Ia ficar um volume desse tamanho, aí que ninguém ia ler mesmo. O André Luiz, livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Entre o Céu e a Terra, e outros, acho que são 16 livros, se não me engano, da série, por aí. Eu me achei ali, achei aquilo, gente. Eu estou falando assim, até repetindo para alguns isso, porque eu espero entusiasmar
as pessoas ao estudo, ao conhecimento, sabe? Então, aquilo foi como se um véu não, um edredom que cobria as informações, que para mim parecia que estava no meu íntimo, mas eu nunca tinha visto. Com aquela leitura, aquele estudo, aquilo se abriu, gente. Eu tinha dúvida, eu não acreditava em Deus, porque achava Deus injusto. Eu achava que Deus era um cara, assim, muito duro, sabe? Se ele existisse. Então, eu falava para ele, ó Deus, eu não acredito em você, não. Mas eu vou fazer um Pai Nosso. Aí eu fazia um Pai Nosso, que eu aprendi na Igreja Católica. E de repente, em coisa assim de alguns meses, houve uma mudança enorme na minha vida. Uma mudança enorme na minha vida. Porque as coisas estavam ao meu lado. Eu tinha amigos espíritas e eu não enxergava nada disso. E, de repente, eu descobri muita coisa. Tá? Eu descobri que eu falo assim, que Deus é bom e justo, e hoje eu compreendo por quê. E eu sou capaz de falar hoje com qualquer pessoa, por que eu acho que Deus é bom e justo? Uma criança que nasceu e morreu, cara, dá para entender um negócio desse? Uma criança que nasce e morre, como é que Deus explica para mim essa história? Eu não tenho explicação. Por que um jovem nasce com defeitos físicos que vão causar imensa dor para ele a vida inteira? Por que ele? E eu, bem, com uma família boa que permitiu que eu estudasse, por que essas diferenças? E a resposta para tudo isso, o Espiritismo me deu essa resposta, gente. Tá? E eu tenho certeza, só que naquela época que eu recebi essas respostas, dá licença, eu era um chato. Eu queria que todo mundo aprendesse isso. Vocês podem ligar, viu, o ventilador, se tiver calor. Que agora não está mais barulhento. Então, eu queria que todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para o conhecimento. Gente, da onde eu vim? Qual o motivo de eu estar vivo aqui? Para onde eu vou? E quando eu falo eu, quem que é eu? Espírito. Quem está falando para vocês? Vocês têm medo de espírito? Eu sou espírito. Vocês são espíritos. Tá? E tem uns que estão vestidos como a gente, né? Nós estamos com corpo físico, porque estamos encarnados. E outros estão no plano espiritual. E naquela época de Kardec, não dava nem para entrar em detalhes. O André Luiz fala que alguns espíritos lá no nosso lar, eles tomavam a sopa quente. Gente, dá para vocês entenderem, o espírito lá na cidade, nosso lar, que é uma cidade espiritual, sabe que Chico Xavier publicou, né, o primeiro livro lá com André Luiz, ele falava que era uma cidade espiritual, que ficava em cima do Rio de Janeiro, e lá tinha vários prédios, e tinha um tipo de um ônibus que não tinha roda, que ele andava assim, e que tinha diversos departamentos, e tinha departamentos que eram espíritos mais atrasados, que ainda dependiam muito da ligação com a parte material, tá? E davam sopa para eles. Alguns espíritos precisavam ainda ter uma alimentação fluídica mais pesada. Hoje a gente entende isso, mas não. Eu era um chato, eu queria ficar explicando para todo mundo. Hoje não, só explico para vocês. Tá?
Vamos explicar no curso, para quem tiver, tem muita informação maravilhosa. Tá? Tem muita informação importante. E para que serve essa informação? Cultura? Não. Não é por acaso que a gente está aqui. Né? Alguma força estranha, tem música, né? Essa força estranha me trouxe para o Espiritismo. Outra força estranha trouxeram vocês. Mas para alguns, aquela semente, quem que deu essa palestra uma vez? Acho que foi a dona Cidinha, né? Não, daquele que vai com uma semente, ela cai num terreno assim, outro terreno. Tem semente que ela... parabalanceador. Então, não são todas as pessoas que realmente vão agir como aquela semente que cai numa terra fértil e ela brota, a raiz vai lá para baixo e o tronco sobe e tem frutos. De cada 100 pessoas, talvez 5, 10 pessoas vão estar firmes nisso. Outras, essa semente, que são esses conhecimentos, eles caem numa terra com pedregulhos. Então, a raiz não se aprofunda. E ela sobe assim, inicialmente, e eu já peguei muita gente assim, toda animada, a florzinha, né? Sobe, mas aí vem um vento forte e arranca porque não teve a raiz. Tá? A outra cai num outro terreno em que ela floresce bem. Ela cresce, mas não era um terreno preparado, que tinha muitos espinheiros em volta. Então, apesar do conhecimento que essas pessoas têm, que são as plantas, elas vão encontrar dificuldades para continuarem crescendo. E elas recebem os espinhos nas suas folhas. Então, às vezes, o conhecimento vai nos obrigar a tomar decisões que mudam um pouco a nossa vida. São decisões que mudam um pouco a nossa vida, que às vezes a gente tem que dividir um pouquinho. E aí eu gosto muito de muitos ensinamentos do Buda, que ele fala assim, caminho do meio. Não seja extremista nem da direita, nem da esquerda. Use o caminho do meio. Então, o espírita, muitos que estão iniciando acham assim, mas aí eu vou entrar em obrigações, eu não vou conseguir mais viajar, eu não vou conseguir mais isso, aquilo, e acaba. São os espinhos, sabe? Fica quieto. São os espinhos, com a troque, né? Com a troque, fala com as mãos assim. São os espinhos da vida que vão bloqueando a gente, tá? E a gente não cresce. Então, o caminho do meio é o seguinte, é o caminho do bom senso, sabe? Então, tem um lado que nós temos a família, não podemos abandonar a família, tem isso aqui. Então, a gente vai no caminho do meio, aquele caminho que a gente vai cuidar da gente, procurar fazer a caridade, procurar estudar, cuidar dos filhos, tem as férias, precisamos tirar nosso tempo, isso faz parte, né? Aqui, eu tinha separado para vocês algumas perguntas do Livro dos Espíritos, e eu acho que eu vou colocar algumas só, então depois eu vou me arrepender. No capítulo 1 fala de Deus. A primeira pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. Isso já é significativo, o tipo de pergunta, o que é Deus? Como é que vocês imaginam Deus, hein? Sabe como eu imaginava? Eu imaginava que Deus, com todo respeito, Deus era um carinha curioso,
que ficava na parede assim, porque na cartilha da primeira comunhão, né, que eu estudava, aparecia assim um buraquinho na parede com 2 olhos assim, que eram os olhos de Deus vendo o que eu estava fazendo de errado. E aparece um menininho subindo num armário de cozinha para pegar um biscoito lá em cima que podia cair. Então, que Deus estava nos vigiando. Então, a gente se acostumou a ver Deus como na figura de um humano, com rosto, com olhos, com cabelo, aquele cabelo que eu estou ficando parecido, sim, aquele cabelo branco grande, e uma figura humana. Então, a gente está transformando Deus num homem ou num ser humano como a gente, e não é. E não é assim. E a gente se acostuma. E uma vez eu falei, gente, Jesus, a Igreja Católica e outros confundem Jesus com Deus, mas já pensou se Deus tivesse ficado 33 anos aqui na Terra e tem tantos outros mundos habitados? Podem crer, o universo é monstruosamente grande. Tá? Ele ia deixar esse mundo assim? Então, Jesus é um espírito que viveu numa outra constelação há milhões de anos atrás, e ele foi designado para vir para a Terra e trazer os ensinamentos, como se fosse um extraterrestre, né? Um espírito muito iluminado que veio aqui. Tá? Então, são conceitos que a gente, principalmente o espírita, nem todos aqui são espíritas, mas aquele que fala que é espírita precisa ter um bom conceito disso daí. O livro dos Espíritos, ele tem 4 divisões, tá? E nessa primeira, ele fala realmente da questão de Deus, do espírito, da matéria. Então, eu vou ler uma perguntinha que é a 44. 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Nós. De onde a gente veio? Da cegonha? Não. Mas nós temos as encarnações. A gente já nasce com muito conhecimento. Por isso que nós somos diferentes, cada um tem a sua experiência. A resposta é: no começo tudo era o caos. Foi a formação do planeta Terra. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, pareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Na 44, de onde vieram os seres que vieram sobre a Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Esses germes que ele fala aqui no livro, aí precisa alguém explicar, são as células iniciais do espírito. Então, nós nascemos assim como uma mônada. Nós somos uma centelha divina. Compreendem isso? Essa centelha divina que está milhões de anos aprendendo, e chegou até o nível que nós estamos. E nós vamos muito mais. Está claro ou está complicado? Está bem? Tá? Então é isso. Eu vou pegar uma outra pergunta, fala sobre a progressão dos espíritos. Então, nós vamos sempre evoluindo. Então, tem espíritos muito mais atrasados que nós e espíritos muito mais elevados. Estudando o livro dos espíritos, tem tudo isso, gente. Fala sobre o aborto. Nós somos... Lógico que o aborto não é contra a lei divina, né? Tal. Mas nós somos muito mais duros do que Deus. Então, aí é para entender o amor e a justiça divina. Fala sobre aborto, fala sobre o suicídio.
E nós não podemos generalizar, todos os abortos são iguais e todos os suicídios são iguais. Não. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua motivação, tá? E os homens, em geral, colocam as suas leis, colocando todo mundo no mesmo, né, degrau. E Deus não. Deus, por ser bom e justo, ele analisa o porquê que as pessoas fizeram aquilo e sabe levar em consideração. Então, as medidas divinas não são como as nossas. Gente, tem diversas questões, né? O mundo evoluiu bastante em determinados aspectos, em outros nem tanto. Mas eu acho que vai ser legal esse curso, tá? E no determinado momento eu vou colocar no nosso grupo. No grupo que eu falei para vocês. E aí vou colocar um formulário, os interessados preenchem o formulário. Não vai pagar nada, tá? Ninguém paga nada aqui no centro, o pessoal ajuda, né? Os associados da casa, outros que gostam da casa ajudam, depositam. Lógico que a gente gasta um monte de coisa, mas os livros nós compramos, então nós temos que vender. Tá? Aqueles livros lá nós ganhamos, então vendemos com um preço bem baixo. Então, nosso objetivo realmente é espalhar essa luz. Tá? Jesus falava colocar a luz. Fala alto. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire, seria conhecimento. Certo? Não coloca o lampião embaixo da mesa. Não vai iluminar bem. Então, coloca ele por cima. Então, a gente com conhecimento tem que fazer isso. Essa é a principal missão de um centro espírita, tá? Não é a cura, mas é esclarecer para que a gente seja mais feliz. Tá? A felicidade aqui na Terra ela é relativa. Pessoas que sofrem do mesmo problema, uma pode ser feliz e outra extremamente infeliz. Vocês devem conhecer gente assim. Pessoas que sofrem porque falta dinheiro e a outra não tem nada. Então, a felicidade, gente, lógico, nós temos que lutar para as nossas conquistas, mas a felicidade e o equilíbrio depende de nós, tá bom? Depende de cada um de nós. Depende da gente estar vendo os nossos... Como é que estão os nossos pensamentos? Tá? Como é que eu estou hoje? Estou muito agitado. Respira um pouco. Você pode ser mais tranquilo do que é. Não precisa ser nervoso. Isso é colocar a luz sobre a mesa, iluminar. Tá? Você vai iluminar sendo mais alegre, sendo mais simpático, sendo mais agradável com as pessoas, sendo mais educado, sendo mais respeitoso, saber dialogar, um monte de coisa assim. Mas ninguém vai sair anjo, não, tá bom?